Boa noite. No ar mais um programa Arcanos Celestes, uma série inédita na televisão brasileira que visa divulgar a obra do cientista, filósofo e teólogo Emanuel Swedenborg, revelador das doutrinas celestes. Esse programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas, pelo canal 5 da NET e 72 da TVA, e pode ser também acessado pelo www.cwbtv.net e pelo arcanocelestes.com. As perguntas podem ser enviadas para o nosso e-mail de contato, que é o arcanocelestes@gmail.com, e os livros podem ser solicitados pelo telefone 3027 4741. No programa anterior, nós falamos sobre as correspondências, as significações e as representações que existem na palavra, principalmente hoje, né, e que existiam também as correspondências nos tempos antiquíssimos, as significações que era o foco dos tempos dos antigos, né, e as representações, quando essas igrejas foram decaindo, chegaram à igreja israelita, né, que então se tornaram meramente representativas as igrejas que decorreram daí, né? E essas correspondências, significações e representações são justamente o elo que existe entre o mundo natural e o mundo espiritual. Caso contrário, se não houvesse esse elo, todo o gênero humano pereceria, porque o homem deixaria de ser racional, ele perderia a capacidade de se tornar espiritual, né? Então nós vimos essas coisas no programa anterior, né? E hoje nós vamos então ver como isso ocorreu depois que o Senhor veio ao mundo, né? Como isso acontece depois da vinda do Senhor ao mundo. E para nos ajudar a explicar essas coisas, nós temos mais uma vez conosco a grata satisfação de ter o reverendo Andy Heilman vindo dos Estados Unidos para nos esclarecer esses pontos. Boa noite, reverendo. Boa noite. Qual foi então a mudança que ocorreu quando o Senhor veio ao mundo em relação às correspondências, às significações e às representações? A correspondência é uma conexão entre a causa e o efeito, mas dentro da causa tem um fim, uma finalidade. Isso é a presença do Senhor mesmo. Então, em toda correspondência, não só relata coisas celestes e espirituais, mas também relata ao Senhor mesmo. E também a mesma coisa nas significações as espirituais nas coisas. Ele também relata a vida do Senhor no mundo e a própria glorificação do Senhor. E também nas representativos que nós falamos da outra vez, da Arão e os reis de Israel, os profetas, também representava o Senhor no mundo. Quando Jesus veio ao mundo, nasceu no mundo, ele começou, como dizer, a cumprir estas representações. Não precisa mais, o sumo sacerdote, que era na igreja judaica, não era mais a representação do Senhor, é o próprio Senhor que tomou essa representação por ele mesmo no ser humano. Por isso também a igreja judaica era tanto contra ele, que ele estava tomando a função dele, botando uma coisa real. Então a presença do Senhor era a presença plena de correspondências. Também a representação, toda a palavra que ele falava foi significativa. Tudo que ele falava era coisas do céu. Algumas vezes nós vemos isso, outras vezes é mais obscura. E também tudo que ele fez foi representativo. Mas a diferença era que ele fez também era correspondência. Não era mais simplesmente um símbolo artificial, ou não era mais uma representação que teve correspondência só pela coisa, mas no ato mesmo. Por exemplo, sacrifícios dos animais. Isso era só um representativo, mas quando o Senhor estava no mundo, ele fez coisas que corresponderam diretamente às coisas celestes. Certo. E os milagres? Onde entram os milagres nessa segunda vinda do Senhor? Aliás, nessa primeira vinda do Senhor, na verdade, e como ela se relaciona com essas correspondências, com essas representações e com as significações.
Tudo que o Senhor fez no mundo era representativo. Nada que ele fez simplesmente foi à toa. Então, quando ele fez alguma coisa, especialmente no milagres, isso representava uma coisa na vida do homem e na glorificação dele. Por exemplo, quando ele curou o leproso, leprosia representava a profanação da palavra. E quando ele curou o leproso, ele tirou essa profanação. Ele entrou como ele mesmo, e ele curando isso representou que ele estava afastando essa profanação, afastando os maus espíritos que estavam causando isso na mente da pessoa. E todo o ato que ele fez, outro ato de cura do cego. O cego representa ignorância. E o homem ignorante é cego. Quando o cego veio ao Senhor, ele levou ele para fora da cidade, tocou nos olhos dele, e até expirou nos olhos dele, e ele começa a ver, e depois tocou de novo, ele viu melhor. Esse milagre é um ato representativo de mostrar como o homem pode sair da cegueira espiritual, entrar na visão das coisas espirituais. Então, todo milagre que ele fez era um ato representativo das coisas celestes e espirituais, mas também em coisas correspondenciais. Porque o olho representa o entendimento, a água da boca do Senhor representa as verdades que saem da boca dele, a cidade que ele saiu representa o pensamento mundano, por isso ele teve de tirar ele da cidade. Então, até pegou pela mão, que a mão representa a conjunção e o poder. Tudo que ele fez era representando como ele nos cura, e como ele resgatou e redimiu a igreja, tirando ele da cegueira. Cada pequena coisa, né? Cada pequena coisa. Como também naquele milagre da cura do gadareno, que estava com um demônio, né? Estava em possesso com espíritos maus, né? Ele então retirou esses espíritos e os espíritos pediram para ir numa manada de porcos, né? E que se precipitaram no mar, né? Porque o porco representa esse tipo de mau espírito, esse legião que estava lá dentro dele. E assim, eles pediram entrar num animal que correspondeu, não simplesmente representava, mas correspondeu à própria avareza que eles estavam. E interessante que também, enquanto o Senhor fazia esse milagre no plano natural, ele fazia, né, as mudanças no mundo espiritual, né? Onde ele então ele subjugava os enfermos, né? Expulsava legiões de maus espíritos em certas regiões que eram destinadas a se tornarem novos céus, né? E ele alterava toda a geografia espiritual também, né? Então, durante esse tempo, se você estava no mundo espiritual, como a legião de maus espíritos estava, você veria eles entrando no inferno, enquanto eles viam porcos entrando no mar. É uma coisa representativa e correspondencial. Certo. Tudo estava interligado, no caso, né? E como é que nós podemos ver, por exemplo, a questão das parábolas que Jesus citava sempre, né? Era uma coisa muito recorrente nas pregações dele. Os atos, coisas feitas são representativos, mas as palavras são significativas, porque eles são como símbolos. Eu disse representa, mas realmente a melhor palavra é significa uma coisa no mundo espiritual. Por exemplo, eu posso dizer amor. A palavra amor significa o amor mesmo. A-M-O-R é só letras. Mas quando você veja essa palavra, você está pensando em amor. Até que pode tocar no coração por causa disso. Então, quando ele falava essas parábolas, cada pessoa, cada ação na parábola era significativa. Não representativa porque não aconteceu, mas era significativo, como as lendas dos romanos e dos gregos e todas essas histórias, era uma significação de que, por exemplo, vou tomar um exemplo para mais fácil, o semeador. Ele até deu uma significação desta coisa, que o semeador é o Senhor, o Filho do Homem, e a semente é a palavra que ele plantou. E os 4 tipos de solo representam 4 tipos de mentes de humanos que vai ou não vai receber a semente ou a verdade da palavra.
Então, nessa parábola, nós vemos significações, uma coisa mais espiritual, uma coisa humana, que está acontecendo espiritualmente. E você tem pessoas que têm muitas cobiças, que são como a terra com muitas espinhas. Tem aqueles que são mente muito, como dizer, ralo, muito rasa, muito rasa, superficial, que entra, eles gostam muito, mas quando a tentação vem, eles abandonam e a planta morre. Tem as pessoas que são muito duras, como aquele caminho, que a semente cai acima do caminho, os pássaros pegam porque não tem profundidade, eles não querem pensar sobre isso, que só anda para frente sem pensar. Então a palavra não entra deles. E depois tem o solo bom, que representa a mente fértil. Até que nós falamos isso, tem estudantes que o professor fala e você pode ver as sementes entrando. Mas é claro, tudo isso era significações. E o Senhor falava de um jeito que era claro que ele estava falando de significações. Então ele estava mostrando que há um espiritual lá dentro das palavras que ele falava. E nós podemos dizer, por exemplo, que as significações têm muito a ver com as verdades. Porque elas são coisas mais do mental do homem. Mais do entendimento. Do entendimento. E as correspondências são coisas mais relacionadas ao bem. Exatamente. São coisas que acontecem mesmo, né? Embora que tem algumas parábolas sobre caridade. E isso dá você para entender caridade. Ainda não está fazendo, por exemplo, o bom samaritano. No fim, esse foi dado para o homem pensar que é o próximo. E no fim da parábola, ele falou quem era o próximo. Ele falou aquele que mostrou misericórdia. Então, pelo entendimento, ele está guiando para uma vida de caridade. Mas durante a parábola, o homem está fazendo caridade dentro da parábola. Mas sendo parábola é para você pensar no entendimento o que deve fazer. Mas de milagres, ele estava mesmo fazendo. A coisa estava sendo feita. Aquela parábola sobre o filho prodigal. É interessante como essa parábola termina. Ele está falando com o filho mais velho, que nós devemos alegrar-se. Por causa do seu irmão mais novo, voltou. Mas a parábola não terminou. Ele nunca disse se o filho mais velho entrou ou fica fora zangado. Sim. Então essa parábola está nos guiando para entrar e gozar do filho prodigal. Em vez de ficar fora zangando, pensando em só nós mesmos. Aceitar aquilo como uma dádiva, né? Porque aquele que estava perdido, né, retornou, né? Mas é uma história sobre penitência e os estados de penitência. Cada coisa que é falada representa, por exemplo, o homem que se reconhece que por si mesmo não tem nada. Ele reconhece que ele tem que voltar à casa do Senhor, seu Pai Celeste. E assim é claro em parte, mas mesmo o anel, mesmo a roupa nova, tudo que foi dado tem significação também. Nada nessa parábola é simplesmente à toa. Sim. Cada coisa tem um lugar certo, né? Exatamente. E no caso, a crucificação do Senhor, né? Onde isso se encaixa no tema que nós estamos abordando hoje. Como nós falamos, os profetas representavam o Senhor, os sacerdotes representavam, e o Senhor era a palavra no mundo. Ele é a palavra que se fez carne e habitou conosco. Então, ele teve de assumir acima dele, representar como a palavra foi tratada pela igreja naquele tempo. E eles estavam rasgando e mudando a palavra para o próprio poder deles. Então, ele foi botado com coroa de espinhos, que representa como eles torturou o sentido da palavra na favor deles. Ele foi chicoteado por causa do mal que eles teve contra a palavra, até que a própria roupa pode vir nisso. A parte de fora, a roupa de fora, foi dividida em 4 partes. Mas a roupa de dentro não podia ser dividida, porque representava o sentido interno, que foi protegido de ser rasgado. Só profanaram o sentido externo. Nunca entrou para... Então, tudo que o Senhor passou na crucifixão representou como ele tratou a palavra. Por isso, no Evangelho de João, depois que ele foi chicoteado,
disse que ele saiu na frente e Jesus falou, eis o homem. Quer dizer, olha a palavra, porque homem significa palavra. Por isso ele era chamado filho do homem, que ele cumpriu a palavra. Então, e tudo teve significação, porque, quer dizer, simboliza alguma coisa para entender, mas também era representativo. Então, a crucifixão foi o último representativo. Depois disso, quando ele se glorificou, ele se tornou a palavra mesmo. E aí aboliu os representativos. Só restou 2 representativos. Que é o batismo e a Santa Ceia. Né? E eles são representativos, mas também são correspondenciais. Que a água corresponde à verdade da palavra que nos leva para a fé. E o pão e o vinho representam o bem espiritual e o bem celeste que se juntam em nós, em nossa conjunção com o Senhor. Então, esses são não só representativos, mas também correspondenciais. E que cessou, com o advento do Senhor, foi representativos que não teve correspondência. Por exemplo, nota que quando ele fez a Santa Ceia, é claro que um cordeiro foi morto. Mas não fala do cordeiro. É o Senhor próprio é o cordeiro. Certo. E não precisa matar um animal mais. Na Santa Ceia ninguém mata animal. O vinho é o próprio sangue, porque tem a mesma correspondência. E o pão é o próprio corpo, porque representa também o próprio bem do Senhor. E o vinho é a divina verdade. E esses 2 se juntam em nós, quando nós apropriamos. Então, totalmente correspondencial. E o próprio batismo de João Batista também, né? Que João não queria batizar o Senhor, né? Mas o Senhor falou, não. Para cumprir a Escritura tem que ser batizada. Que essa água representa a lavagem. Até que foi batizado para a remissão dos pecados. Para a penitência. Para sair dos pecados e ter um ser novo. Normalmente, não é só um momento, mas a lavagem pela verdade é nossa reforma em nossa vida, que nós tiramos esse. Então, no Santa Ceia e no batismo, o Senhor permanece conosco em formas não só representativas e significativas, mas correspondências mesmas. E outra coisa muito importante, que a palavra mudou-se. O Velho Testamento foi cumprido, o Novo Testamento é a palavra viva do Senhor. Então o Senhor está presente conosco na sua palavra, pelo totalmente correspondencial. Que o poder não é simplesmente uma significação, mas é uma presença dele atual, até que pode dizer que a palavra é o Senhor. Sim. E quando você lê ele está bem presente, que a correspondência tem esse poder. Certo. E hoje em dia, como nós podemos ver isso, todas essas coisas que nós abordamos, como elas estão presentes na nossa vida de hoje? Infelizmente, essas obras maravilhosas que o Senhor fez no mundo não foram bem entendidas. Por causa disso, ele disse que ele vem a segunda vez para revelar mais coisas. Nessa segunda vinda, é a própria revelação do que ele fez no primeiro advento. É praticamente uma explicação das coisas que não puderam ser compreendidas. Porque ele realmente não saiu. Ele disse, eu estou contigo até a consumação do século. Certo. Então, ele não precisa vir de novo em presença corporal. Porque ele já glorificou o corpo dele. Ele está presente. Seria até uma coisa insensata vir novamente na presença física, né? É porque ele vai crucificar de novo. Sim. Se ele fez isso. Claro. Mas ele vem em sua glória. Mas a glória, você sabe, aqui é um livro chamado Apocalipse Revelada. E neste livro, ele desvenda o sentido interno do Apocalipse. E neste livro podemos ver que a própria palavra tem significação em tudo que é falada. E esse também é representativo porque o João viu estas coisas acontecendo no outro mundo. Eram representações de que seria de acontecer com a igreja. Então, quando nós lemos esse livro hoje, nós entendemos que as coisas que João escreveu, que ele viu no mundo espiritual, que deveriam acontecer no futuro de João, na ilha de Patmos, hoje está no passado nosso.
Em parte está acontecendo hoje. Certo. Por exemplo, o Senhor está no meio de castiçais. Isso representa o Senhor está no meio da igreja dele, chamando-nos para arrependimento, para nós entrar na nova igreja dele. E as 7 igrejas representam vários tipos de pessoas, como eles assimilam essas verdades, né? Vários tipos de igreja no mundo, poderia-se dizer, maneiras de ver a igreja. E como 7 selos representa os estados do entendimento da palavra, mas termina como o 7º selo foi aberto e foi mandado, não é? A multidão recebeu o Senhor, foi selado no texto, não é? Quer dizer, o recebimento. Então, cada essas coisas no Apocalipse aconteceram e está acontecendo. Agora mesmo, não é uma coisa a esperar. Muitos esqueceram que o João viu o livro do Apocalipse, ele viu isso acontecendo onde? No mundo espiritual. Ele estava no Espírito no dia do Senhor. Ele foi elevado para vir ao trono. Então ele acompanhou essas coisas no mundo espiritual, como Swedenborg também, bem semelhante de João. Assistiu isso. E para Swedenborg vir, ele teve de viver lá para entender essas correspondências. Que a correspondência é a chave de entender a palavra. Porque você sabe que há uma coisa espiritual lá dentro que é vivo, que é realmente uma coisa real, não é simplesmente uma coisa, um símbolo que você faz, um esquema, não é? É uma coisa que causa, o cavalo é causado pelo entendimento. Por isso o cavalo é tão inteligente. Sim, e tem aquela forma bonita, poderosa, imponente, né? E tem uma utilidade muito grande, né? Tem todas essas significações, representações e correspondências. Aprendendo a entender a palavra é semelhante a aprendendo a cavalgar, não é? Você fez isso? Eu acho que eu vou fazer aulas de equitação. Ok, isso mesmo. Então, e para nós concluirmos esse programa, nós poderíamos falar um pouquinho mais dos livros também. Eu já falei do Apocalipse Revelado. Certo. Então, vamos falar um pouco do Arcano Celeste. Esse livro chamado Arcano Celeste, que dá, aliás, o nome ao programa que nós temos aqui na CWB-TV, ele justamente é um livro que aborda também o sentido interno, né? Mas daí, diferentemente do Apocalipse, ele aborda o sentido interno do Gênesis, né? E do Êxodos, né? O Gênesis com 50 capítulos, o Êxodos com 40 capítulos. Então isso dá uma série de livros, né? Esse livro que vocês estão vendo na tela é um livro que tem cerca de 250 e poucas páginas, né? Mais ou menos nesse formato serão cerca de 20 livros, né? Nesse formato. Quando é publicado todo. Exatamente. Então, vocês imaginem a grandiosidade e toda a maravilha das correspondências, das significações e das representações que estão nesses livros de Swedenborg. Então esse é um dos podemos dizer, a espinha dorsal, né, da obra de Swedenborg, né, porque ela revela justamente todo o início, né, da palavra, né, que é o Gênesis e o Êxodo, né, e depois o próprio Quatro Doutrinas, né, que é um livro que também traz, só para vocês verem um pouquinho, é um livro que também traz muitas informações dessa parte. Ele trata da doutrina do Senhor, da Escritura Santa, da vida e da fé, né? São 4 pequenos livros. Mostrando bem pela letra da palavra. Isso, todos esses pequenos livros que foram escritos por Swedenborg foram reunidos em um só livro, né? Porque eles se relacionam, se interrelacionam entre... Como 4 campos cardeais, não é? 4 pontos cardeais, exatamente. E depois nós podemos falar de outros livros, como por exemplo O Céu e o Inferno, né? Que é um livro também maravilhoso, que aborda as coisas vistas e ouvidas por Swedenborg no mundo espiritual, e onde ele fala então
o que existe após a morte, né? O que é o céu, o que é o inferno, o que é o mundo espiritual, o que é o mundo dos espíritos que fica entre o céu e o inferno, né? E também um dia ele aprendeu como correspondências funcionam. E só mais um livro aqui, eu acho que não sei se você tem uma tela especial, é um livro mais velho que foi publicado em 1965 em português. Em português, é. Mas é mais de 200 anos antes que foi escrito por Swedenborg. Este livro fala como a ciência das correspondências explica a criação do mundo, como é uma coisa viva, não é uma coisa simplesmente de entender, mas está acontecendo em volta de nós, mesmo nós sabemos ou não. Sim. Como ciência, eles descobrem coisas que já existem. Então, o universo está perpetuamente sendo criado, né, pelo Senhor. Então, foi muito bom ter novamente o reverendo Andy conosco aqui para poder aprofundar essas questões que são do interesse geral. Muito obrigado, reverendo. É um prazer. Agradeço também a todos que nos assistem, né, que nos dão sempre a honra de podermos entrar na sua casa, né, e trazer mais essa mensagem de esperança, de entendimento, de renovação da nova igreja no Brasil. Uma boa noite a todos, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.